Boa tarde, meu nome é Thalita Kelly Pereira, eu sou estudante do 9º período de Engenharia Elétrica do Cefet Campus Nepomuceno. Os coautores do projeto são os professores Márcio Vladimir Santana, do Cefet, e o Fábio Domingues de Jesus, da UFLA. O nosso projeto é a avaliação da qualidade da energia elétrica proveniente de um sistema de geração fotovoltaica conectado à rede. No Brasil, a maior parte da energia elétrica gerada vem das hidrelétricas, porém a geração fotovoltaica vem crescendo muito, pois temos aqui uma grande incidência de radiação solar. Um sistema fotovoltaico é capaz de gerar energia elétrica através da radiação solar. Temos basicamente dois tipos. O sistema grid-tie, que é um sistema conectado à rede, então em momentos em que não há geração, é possível usá-la da distribuidora. Nele tem um painel fotovoltaico que capta a radiação solar e transforma em energia elétrica. Essa energia elétrica sai em corrente contínua e passa pelo inversor para ser transformada em corrente alternada. E a partir daí é distribuída as cargas, e seu excedente vai ser injetado na rede. O outro sistema é o off-grid, que é um sistema isolado. Ele não tem conexão com a rede, e a diferença é que nesse sistema é necessário um banco de baterias para armazenar o excedente. O inversor fotovoltaico tem a função de basicamente inverter a energia elétrica gerada pelos painéis, de corrente contínua para corrente alternada. No entanto, esses inversores podem injetar alguns distúrbios na rede e impactar na qualidade da energia elétrica. O objetivo é avaliar os parâmetros, como por exemplo a tensão em regime permanente, distorção harmônica de tensão, fator de potência e verificar se a energia elétrica gerada por um sistema fotovoltaico atende aos requisitos contidos no módulo 8 do PRODIST, que são os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, que são os documentos elaborados pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O sistema a ser analisado é o sistema fotovoltaico do Clube de Campo da UFLA, conhecido como a DUFLA. O sistema é composto por 50 módulos fotovoltaicos com potência máxima de 330 watts cada módulo, totalizando uma capacidade de geração de 16.500 watts de pico. O sistema é composto por 3 inversores monofásicos de 220 volts. Todos 3 são da mesma marca e modelo, e do lado direito temos suas características técnicas e podemos observar que a potência CA é de 5 kW cada um, o que dá um total de 15 kW. Abaixo dos inversores estão os dispositivos de proteção, que contêm os fusíveis para proteção contra curto-circuito, e os DPS, que são os dispositivos de proteção contra surtos. Quando existem problemas na qualidade da energia elétrica, podem ocorrer interrupção, nível de tensão fora do padrão, distorções harmônicas, etc. Então, com o objetivo de minimizar os impactos da geração fotovoltaica no ponto de acoplamento comum, a ANEEL regulamenta no módulo 8 do PRODIST os fenômenos relativos à qualidade da energia elétrica, que devem ser monitorados em regime permanente ou transitório, que são a tensão em regime permanente, fator de potência, harmônicos, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão, variações de tensão de curta duração e variações de frequência. Potências demandadas por uma carga. A potência ativa, P, dada em watts, é a potência que efetivamente realiza o trabalho. A potência reativa, Q, dada em volt-ampere reativo, é a potência usada apenas para criar e manter os campos eletromagnéticos das cargas. E a potência aparente S, dada em volt-ampere, é a potência total que uma carga é capaz de absorver, ou seja, é a soma vetorial da potência ativa com a potência reativa. Tensão em regime permanente. A tabela 2 apresenta os limites adequados, precários e críticos para os níveis de tensão em regime permanente estabelecidos pelo PRODIST, onde TL é a tensão de leitura e TN é a tensão nominal de operação. Então, aqui do lado direito, para a tensão nominal de operação de 220 volts, a tensão de leitura para a faixa adequada deve estar entre 204,6 volts e 231 volts. Para a faixa precária, a tensão de leitura deve ser maior que ou igual que 198 volts e menor do que 204,6 volts. E para a faixa crítica, a tensão de leitura deve estar menor que 198 volts ou maior que 231 volts. O fator de potência pode ser definido como a diferença de fase entre a onda de tensão e corrente. Para a unidade consumidora ou conexão entre distribuidores com tensão inferior a 230 kV, o fator de potência no ponto de conexão deve ser compreendido entre 0,92 e 1, tanto indutivo quanto capacitivo. Aqui temos o triângulo das potências, para facilitar o entendimento do fator de potência. S é a potência aparente, que é a potência reativa, e P é a potência ativa.
e o cosseno desse ângulo φ é o fator de potência, que pode ser calculado também através da divisão entre a potência ativa e a potência aparente. Os harmônicos são tensões ou correntes senoidais de frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental na qual opera o sistema de energia elétrica. Então, o PRODIST estabelece o limite de distorção harmônica total de tensão de 10%. Para a distorção harmônica total de tensão para as componentes pares não múltiplas de 3 é de 2,5%. Para a distorção harmônica total de tensão para as componentes ímpares não múltiplas de 3 é de 7,5%. E para a distorção harmônica total de tensão para as componentes múltiplas de 3 é de 6,5%. Foi utilizado o medidor trifásico de energia elétrica PowerNet P600 para aquisição dos dados. Do lado esquerdo da figura, em A, apresenta o medidor com os alicates amperímetros enlaçados para medição de corrente. E do lado direito, em B, o medidor com as garras conectadas para medição de tensão. Esse é o esquema de ligação elétrica do sistema. Nele tem as placas fotovoltaicas, então a energia sai, gerada passa pelo sistema de proteção CC, percorre até os inversores para ser convertida em CA e aí passa pelo sistema de proteção CA para ser transmitida às cargas. O excedente vai ser injetado na rede, pois esse sistema está interligado com ela. Para obter a quantidade de 1.008 amostras definida pelo PRODIST, o período de medição foi de 30 de abril de 2018 a 8 de maio de 2019, com intervalo de 10 minutos entre as coletas. Toda a análise foi feita através do software chamado Analisador IMS Power Quality, que é um software disponibilizado pelo próprio fabricante do medidor. E devido a uma limitação do equipamento de medição, vão ser analisados os itens a potência ativa, reativa, aparente, a tensão em regime permanente, fator de potência e distorção harmônica de tensão. A partir de agora serão apresentados os resultados obtidos pela análise dos dados. O gráfico apresenta a potência ativa consumida pela carga e a potência aparente gerada pelo sistema ao longo dos 8 dias. No local há pouca carga indutiva, portanto a potência aparente tem magnitude próxima da potência ativa. Percebe-se que o sistema teve ótima geração, atingindo picos próximos da potência esperada de 15 kW, com exceção do dia 2 de maio, pois foi um dia nublado e as nuvens diminuíram a radiação solar. Através deste gráfico, foi analisada a tensão em regime permanente. Considerando uma tensão nominal de 220 volts no período em que a incidência solar é maior, as tensões das 3 fases atingiram valores acima de 231 volts, que é o ponto que está circulado aqui, se enquadrando na faixa crítica de acordo com a tabela 2 citada anteriormente. Em alguns momentos, no final do dia, quando a geração foi menor, entre 4h30 e 5h30 da tarde, as tensões atingiram valores inferiores ao mínimo permitido para a faixa adequada, caracterizando os pontos como tensão precária. No dia 3 de maio, houve uma interrupção, nesse ponto que a tensão vai a zero. Foi verificado o motivo e não houve registro de problemas internos, portanto, possivelmente a interrupção foi feita pela concessionária e, para evitar o ilhamento, o sistema de proteção desconecta o sistema fotovoltaico da rede. O ilhamento é quando parte do sistema elétrico opera de forma isolada do sistema elétrico de potência, e essa condição oferece grandes riscos de acidentes para a equipe de manutenção. Já que os inversores foram bem dimensionados, tendo sua potência em conjunto próxima da potência do sistema, isso faz com que o fator de potência seja alto. Então, podemos observar que o valor se manteve praticamente constante entre 0,99 e 1 indutivo, portanto, está em conformidade com o PRODIST. Aqui temos as distorções harmônicas totais de tensão das 3 fases. Observe que são atingidos picos de pouco mais de 5%, e na tabela 3 que mostrei a vocês anteriormente, o limite de distorção harmônica total de tensão é de 10%, logo está em conformidade com o PRODIST. Este gráfico apresenta a distorção harmônica total de tensão de uma das fases para as componentes pares não múltiplas de 3. À direita temos a legenda das cores e das ordens das harmônicas. Percebam que foi atingido valores próximos de 1% e o PRODIST define o limite de 2,5%, portanto também está em conformidade. Agora temos a distorção harmônica total de tensão das componentes ímpares não múltiplas de 3. Notem que o maior valor atingido foi de aproximadamente 2,5% e o PRODIST determina um limite de 7,5%, então também está de acordo com a regulamentação.
E, por fim, a análise de distorção harmônica total de tensão das componentes múltiplas de 3 da fase V1. Percebam que o maior valor atingido foi de 1% e o determinado pelo PRODIST é de 6,5%, portanto, está em conformidade também. Quanto à geração, o sistema se mostrou eficiente, alcançando níveis da capacidade nominal dos inversores para a alta radiação solar. O fator de potência se manteve acima do mínimo exigido pelo PRODIST, atingindo valores entre 0,99 e 1 indutivo. As distorções harmônicas totais de tensão, inclusive as pares, ímpares e as múltiplas de 3, também atenderam os requisitos contidos no módulo 8 do PRODIST. As tensões de regime permanente tiveram pouca variação, atingindo valores fora do estabelecido somente em curtos intervalos de geração, e deste modo não foi prejudicada as cargas. Então, pode-se concluir que a geração e o desempenho do sistema fotovoltaico foram satisfatórios quanto às normas estabelecidas pelo módulo 8 do PRODIST. Porém, é necessário investigar medidas que possam ser tomadas a fim de melhorar a qualidade da energia elétrica gerada. Aqui são as referências que foram utilizadas para o estudo. E eu gostaria de agradecer às instituições de ensino Cefet e UFLA pela parceria e apoio durante a realização deste projeto. Obrigada a todos.